irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos de volta aqui com o nosso segundo período da nossa aula de revisão de soteriologia, a doutrina da salvação. Estamos na página de número 14 e vamos falar um pouco sobre a doutrina da substituição. A teoria da substituição penal é o ponto de vista sustentado pelos teólogos da linha reformada, que dessa forma explicam o significado da morte de Cristo. De acordo com essa perspectiva, declara-se que Cristo suportou em nosso lugar a total penalidade que deveríamos pagar. Sua morte vicária, totalmente em favor dos outros, significa que ele sofreu não meramente por nosso benefício ou vantagem, mas sofreu no nosso lugar. Ele não sofreu por nosso benefício ou vontade, ele sofreu em nosso lugar. Vamos para a página de número 15. Essa substituição penal não aparece no contexto geral das Escrituras, mas é possível entendê-la claramente a partir das Escrituras. Vamos para o segundo parágrafo. É possível observarmos alguns textos bíblicos que nos dão desta ideia, para que compreendamos melhor à luz da palavra de Deus a importância de crer dessa forma. Então, uma passagem bíblica que nos dá uma luz muito boa para que possamos entender a importância de se crer desta forma é Isaías 53, porque ali vai estar falando de todo o sofrimento de Cristo, como ele entrou sofrendo em nosso lugar, nos substituindo, principalmente quando Isaías, o profeta, vai dizer: ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele sofreu em nosso lugar a culpa que nos tornou sujeitos à punição, foi transferida para o Filho de Deus. A nossa culpa, que nos levava à punição, ela foi toda transferida para o Filho de Deus. Todavia, ele mesmo não tinha pecado algum, morreu como o único culpado, sem ter pecado nenhum, sem ter pecado nenhum. O próprio Pilatos condenou-o, mas reconhecendo que ele não tinha nenhuma culpa. O próprio Pilatos, ele, por várias vezes ele perguntou, querendo que o povo deixasse de condenar Jesus, e perguntava: a quem quereis que eu vos solte? Jesus ou Barrabás?
Mas o povo gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Pilatos dizia: mas eu não acho culpa alguma neste homem. E o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele, então, sem culpa nenhuma, tomou sobre si toda a nossa culpa, todas as nossas dores. Ele levou sobre si. Então nós vejamos que ele realmente entrou em nosso lugar como um cordeiro sem pecado, mas se fazendo pecado por nós. Muito bem. Após esta rápida abordagem nas teorias da expiação, vejamos agora o que ela significa e o porquê foi necessário que Cristo morresse. Qual a causa da expiação? E é esse um conceito bíblico. Qual é a causa da expiação? E a expiação é um conceito bíblico? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a expiação aqui, né? Com base na Bíblia Sagrada. Podemos definir expiação como a obra de Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Essa definição indica que usamos a palavra expiação num sentido mais amplo, em que às vezes é ela é usada para demonstrar que Jesus fez muito mais do que morrer e pagar os nossos pecados na cruz. Jesus fez muito mais do que morrer e pagar os nossos pecados na cruz, mas também que ele adquiriu benefícios salvíficos magníficos por meio de sua morte. Ele adquiriu benefícios para nós, salvíficos, por meio de sua morte. Além dele perdoar os nossos pecados, ele adquiriu benefícios salvíficos para nós através da sua morte. Então, vejamos aqui a causa e a necessidade da expiação. Primeiro vamos falar aqui da causa, né? Vamos para o segundo parágrafo aqui. As Escrituras Sagradas nos mostram mais abrangentemente que a vontade de Deus em salvar os pecadores com uma expiação substitutiva estava alicerçada no amor e na justiça de Deus. Foi o amor de Deus que providenciou um meio de livramento para os pecadores perdidos serem justificados por intermédio de Cristo. Nós vamos ver isso em João 3,16, né? Que vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo mundo fosse salvo por ele. Também a palavra do Senhor vai dizer isso também em Romanos 5:1, sobre o amor de Deus por nós. Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. O que percebemos é que tanto o amor quanto a justiça de Deus foram a causa da expiação. Tanto o amor quanto a justiça de Deus foram a causa da expiação. Então falamos aqui sobre a causa
da expiação. Então, qual foi a causa? O amor e a justiça de Deus. Muito bem. Vamos falar sobre a necessidade. A necessidade da expiação. Havia outra maneira de Deus salvar os seres humanos, além de mandar o seu Filho para morrer em nosso lugar? Será que havia um outro meio? Bem, antes de responder esta pergunta, é preciso dizer que Deus não tinha necessidade nenhuma de salvar ninguém. Deus não tinha necessidade nenhuma de salvar ninguém. Deus se basta. Deus se basta. Deus é autossuficiente. Ele não precisa do homem para nada. Para nada. Se Deus não salvasse o homem, ele continuaria sendo Deus. Ou não vou nem dizer continuaria. Se Deus não salvasse o homem, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Deus não depende do homem para nada. Deus é autossuficiente. Muito bem. Vamos passar de página aqui. Página 16. Percebemos que quando os anjos pecaram, ele não os poupou do castigo, ao contrário, precipitou-os no abismo de fogo no inferno. Está lá em 2 Pedro 2:4. Como fez com os anjos, ele também poderia ter feito com a humanidade, com o homem. Assim como Deus fez com os anjos que pecaram, precipitou todos eles no abismo, no inferno, ele poderia também ter feito com o homem. Ele poderia ter feito conosco. E assim, nada estaria errado. Deus não estaria errado se ele tivesse feito conosco da mesma forma que ele fez com os anjos. Ele não estaria errado. Teria havido com sua justiça. Ele teria simplesmente feito a sua justiça. Mas Deus então poderia ter escolhido. Deus poderia ter escolhido não ter salvado ninguém. Deus poderia ter escolhido não ter salvado ninguém. E olhando por este lado, a expiação não era absolutamente necessária. Se nós for olhar por este lado, que Deus não era obrigado ter escolhido a salvar ninguém. Olhando por este lado, a expiação não era necessária. Não era. Mas agora então vamos mudar de ótica para nós destrinchar mais um pouco este assunto. Vamos olhar por outro lado. Deus, em seu amor, ele decidiu por conta própria, decidiu salvar alguns seres humanos. Por que alguns? Por que eu estou dizendo alguns? Porque não é todo mundo que vai ser salvo. Mas por quê? Porque Deus não quer salvar? Quer. É o homem que não quer ser salvo. A vontade de Deus é de salvar todo mundo. Está escrito na Bíblia que a vontade de Deus é que ninguém se perca e que todo homem venha ao reconhecimento da verdade. Só que nem todo homem quer aceitar a salvação, porque não quer aceitar o Filho unigênito de Deus. Então Deus escolheu salvar alguns seres humanos
Então, várias passagens nas Escrituras indicam que não havia outra maneira de Deus salvar os seres humanos senão através da morte de seu Filho. A única maneira que Deus podia salvar o homem é através da morte do seu Filho. Portanto, a expiação não era absolutamente necessária, não era, mas como consequência da decisão divina de salvar alguns homens, então a expiação, ela então foi absolutamente necessária. A expiação, a morte de Cristo, foi absolutamente necessária. Amém? Tudo bem até aí? Vamos passar de página. Vamos agora para a página de número 22. Capítulo 3. A doutrina da conversão, da reconciliação e da redenção. Então vamos falar sobre a conversão, a doutrina da conversão. O que é conversão? Conversão é mudar de rota. Isto é conversão, é mudar de rota. O homem está indo por um caminho errado e ele então tem que fazer uma conversão. Ele tem que voltar lá atrás. Vamos supor que a gente está dirigindo um carro em uma BR, querendo ir para uma cidade. A gente vai pegar uma estrada errada e vai embora. Quando chega lá na frente, às vezes você vai ver uma placa, ou se você tiver com GPS, o GPS vai te avisar que você está em um caminho errado, que é para você voltar para pegar um outro caminho, que é outra rota, vai mudar de rota. Às vezes a sua cidade é para o sul e você pegou uma estrada que vai para o norte. Você tem que fazer uma conversão, voltar atrás e pegar o caminho certo. Isto é conversão. Aleluia. Então, representa também, conversão e arrependimento andam juntos, viu? Andam juntos. Conversão e arrependimento. O homem que arrepende, ele converte, ele volta, ele muda a rota, ele sai, ele para de trilhar o caminho errado que ele está trilhando e muda para o caminho certo. Um pouco mais embaixo, representa neste sentido uma mudança de situação, uma mudança da situação. O homem que vinha andando no caminho largo para a perdição muda repentinamente a direção e passa a andar no caminho estreito que leva para o céu. Isto é conversão. A conversão é a porta para o reino de Deus. A conversão é a porta, é o caminho para o reino de Deus. A Bíblia diz: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus 18,
versículo 3. Jesus disse que aquele que não entrar pela porta são ladrões e salteadores. João 10, versículo 1. Quem é a porta? Jesus. Jesus é a porta das ovelhas, conforme João 10 e 7. A conversão é indispensável, porque ninguém pode servir a dois senhores ou a dois deuses. Ninguém pode servir a Cristo e o mundo. Ninguém pode servir o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ou serve um, ou serve o outro. Ao mesmo tempo, ou ama o mundo de vez, ou ama a Deus de vez. Tem que ser ou uma coisa ou outra. Ou a pessoa é crente, ou é incrédulo. Ou ele serve a Deus, ou serve o diabo. Alguém ele tem que servir. Sem ficar servindo ninguém, isso ninguém fica. Quer dizer, se a pessoa não serve o diabo, então ele serve a Deus. Ao contrário, se ele não está servindo a Deus, automaticamente ele é um servo do diabo. Não dá para servir os dois juntos. É um ou outro. Então nós vemos que a conversão é uma escolha, tá? Que o homem tem que fazer para servir a Deus. Uma escolha não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir as riquezas. Mateus 6, 24. Josué 24, versículo 15. José diz: olha, escolhe hoje quem vocês querem seguir, se é a Deus ou se é os ídolos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar um pouco aqui sobre as 4 fases da conversão. Lembrando os irmãos que façam pesquisa em casa, tá? Faça pesquisa, confirma bastante a fonte que vocês vão pesquisar, porque tem muita fonte errada lá no YouTube, que ensina coisa errada, que são de seitas, tá? São de seitas, são da teologia moderna, que é um perigo. É a teologia moderna aí que é um perigo. A nossa é conservadora. Nossa doutrina é conservadora. As 4 fases da conversão. Vamos falar isso mesmo, né? As 4 fases da conversão. Então vamos falar sobre que a primeira fase é o despertamento. Despertamento é a primeira fase. Despertado pelas circunstâncias tristes e cruéis na terra estranha, o filho pródigo começou a refletir sobre a sua própria situação. Lembrou-se de que na casa de seu pai tudo era bom e sentiu vivamente a miséria em que estava vivendo. Foi Lucas 15, versículo 14 e 17. Foi nessa reflexão que o filho pródigo começou a sua conversão. E desse mesmo modo que o Espírito Santo opera quando desperta o homem para refletir e a considerar a sua situação. A palavra de Deus também faz o homem considerar o seu caminho
e os seus atos maus. Está em Salmo 64, 9 e Salmo 119, versículo 59. Os seus olhos começaram a ver coisas que antes não viam. No mundo não tem mais prazer, sente vazio. É Deus que chama, é Deus que o chama, que chama o pecador. Então, falando aqui sobre a conversão do filho pródigo, ele começou a conversão dele quando ele teve um despertamento, que na casa do pai dele tinha riquezas, enquanto ele estava vivendo a vida miserável lá fora. Ali começa a conversão. Então, ele teve uma reflexão. Vamos falar sobre essa segunda fase aí, que é a reflexão. Enquanto o filho pródigo refletia sobre a situação em terra estranha, seguiram-lhe pensamentos sobre a necessidade de retornar para a casa do pai, para a casa paterna. Então ele começou a meditar sobre as vantagens que teria se ele voltasse. Nós estamos agora na página de número 23. Ele começou a meditar nas vantagens que ele teria se ele voltasse para a casa do pai, se ele retornasse à casa do pai. Então, no seu pensamento, já havia a si mesmo voltando ao pai e pedindo-lhe perdão. Lucas 15, 18. Esta é a obra que o Espírito Santo de Deus ele faz para converter o pecador. Fez com que o filho pródigo refletisse, e ele parou, colocou a mão no rosto e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai novamente. Eu vou voltar para a casa do pai, e voltando eu direi: pai, vou confessar. Quando eu chegar lá, eu vou confessar os meus pecados. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno, humilhação, né, de ser chamado teu filho. Pode me tratar como um dos teus trabalhadores. Mas não, o pai recebeu ele como filho novamente. Isso é muito importante. Então, isso aí nós vemos que a terceira fase aí foi a decisão que ele tomou. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Decisão. E chegando lá, eu vou confessar que eu pequei. Ele decidiu, né? A quarta fase aí foi o encontro com o pai. Eu creio que quando ele estava indo pela estrada fora, ele pensava, muita coisa passou na mente dele. Talvez pensou como é que ia ser aquele reencontro, né? Como que eu vou ser recebido lá na casa do pai de novo, hein? Será que o pai vai me aceitar? Ou será que vai me rejeitar? Eu pequei contra ele, eu rebelei, pequei, né? Fui rebelde. Como que o pai vai me aceitar? E foi pensando isso, caminha fora. Ele foi no caminho, ensaiando como ele ia chegar e falar com o pai. Eu vou chegar lá, certamente o pai está muito aborrecido comigo. Vou falar: papai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu vou me humilhar para ver se o pai me recebe de volta. Só que a história vai dizer
que desde quando esse filho saiu de casa, o pai nunca saiu da janela, olhando lá na esquina, porque ele esperava que um dia o filho dele voltaria novamente. E quando o filho vem pensando como seria aquela recepção, quando ele passa na curva e pega a reta da casa do pai, ele vê lá na casa do pai, o pai saindo da janela e vindo para a rua, e abre os braços e vem de encontro a ele, e vem dizendo: sois bem-vindo, meu filho. O meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava perdido, mas hoje ele foi achado, e o encontro foi aquele abraço maravilhoso do pai abraçando o filho. E é assim que o pai faz com aquele que se converte a ele. É assim que o pai faz. Ele nunca rejeita, ele sempre aceita de volta, e aceita dando honra ao seu filho, colocando o anel de compromisso, aliança quebrada. Ele coloca a aliança de novo, renovando no dedo dele, coloca sapatos novos nos seus pés, coloca roupas novas nele, dá um banho de regeneração nele, lava ele com sangue carmesinho, e faz uma festa. Por isso a Bíblia diz: há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós estamos aqui no encontro com o Pai. Parece que o tempo não vai dar para falar mais, mas só tem um pedaço. Vamos falar rápido, só lendo, não vou mais explicar, para nós liberar os irmãos, os alunos que tem que pegar ônibus para ir embora, né? Então, nesse encontro com o Pai, vamos lá falar então o que acontece quando há um encontro com o Pai, daquele que converteu a Cristo, que voltou para o Pai. Olha o que acontece. Primeiro, todos os seus pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento. Segundo, ele tem o seu nome escrito no livro da vida novamente. Terceiro, Jesus cura as suas feridas na alma causada pelo pecado. Quarto, ele recebe anjos para o guardar. Quinto, recebe um novo coração. Sexto, o véu que impede a visão espiritual é tirada. A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sétimo, recebe o direito de ser filho de Deus e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos que Cristo conquistou na cruz. Ele recebe direito nessas bênçãos também. Então aí vem o resultado da conversão, que ele agora é um novo testemunho. Ele vai dar um novo testemunho, nova bênçãos vem para a vida dele, os tempos de refrigério chegam, tudo aquilo que antes impediam as bênçãos foi tirado. Aí ele recebe uma nova incumbência. Quando te converteres, como o Senhor falou para Pedro, confirma teus irmãos. Uma incumbência, uma ordem. E por último lugar, um novo alvo, que é o céu. Os convertidos poderão entrar no reino de Deus, ser menino na malícia e não no entendimento. Vamos ficando por aqui.
prometendo voltar na próxima aula, falando sobre a doutrina da reconciliação. Que Deus abençoe a todos. Até na próxima aula, em nome de Jesus. Amém.